Vamos para o nosso segundo vídeo da aula 7, uma introdução à visualização de dados. Primeiro, o que é a visualização de dados? Eu já trouxe essa imagem porque tem várias formas de visualizar dados, né? Alguns gráficos, alguns esquemas. E bem, é o uso de imagens para representar os dados. Qualquer tipo de imagem. Hoje a gente vai usar muito mais os gráficos. E por que visualizar os dados? Por que a visualização de dados? Primeiro, porque é uma maneira muito rápida do nosso cérebro processar informações. A gente consegue gerar perguntas e respostas a partir da análise e visualização de dados. Também é muito útil e prático para explorar os dados antes de uma análise estatística. A visualização de dados também sintetiza muitas informações de maneira muito rápida. E assim, você pode contar uma boa história sobre os teus dados. Um dos principais problemas que eu vejo nas pesquisas acadêmicas é que a gente não conta boas histórias, a gente até faz boas pesquisas, mas isso não se torna lido depois, ou não se torna facilmente visto, especialmente para quem não é um especialista do campo como pesquisador. E aí a visualização de dados, eu acredito, pode ajudar nisso. Vamos pensar primeiro nessa rapidez para processar informações. Se você olha uma tabela como essas, de 8 produtos de 5 regiões diferentes, e eu te pergunto quais são os maiores valores desses produtos nessas regiões. E você pode, por exemplo, ir buscando por coluna e olha lá no produto A, aqui é 48 mil na região sudeste, o valor alto. Produto B, 61 mil aqui. E você vai demorar algum tempo para fazer isso. O que a visualização de dados está te dizendo é: não exija do teu leitor esse tempo de processamento de informação. Faça assim. Veja que só incluindo uma cor em algumas células, o que é uma formatação condicional super fácil de fazer no Excel, que eu posso mostrar para vocês como faz, ou em outras plataformas e outros softwares. Mas agora você bate o olho e quais são os maiores valores? Está ali, são aqueles 5. São todos valores em torno de 60 mil. Um só abaixo de 60 mil, 58.198. E pronto. A rapidez de processamento de informação com uma coisa super simples, que é colocar cor em algumas células, te faz entender muito mais rápido o que essas informações podem te dizer. Isso tem um nome. Nós não compreendemos os dados nas tabelas tão rápido e tão bem quanto em imagens. O nome desse efeito é Picture Superiority Effect, ou se a gente for traduzir, um efeito de superioridade das imagens. E o exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo não tão bom, mas é um dos primeiros que existem na visualização de dados. É um clássico, que é um mapa da cidade de Londres de 1854, feito pelo John Snow, ao estudar um contágio de cólera, uma epidemia de cólera que estava acontecendo na cidade. E aí o que ele fez, aqui está colorido, o dele era preto e branco, tá? O que ele fez foi usar círculos de tamanhos diferentes para cada caso, para o endereço de cada caso onde houve as mortes por cólera, e os círculos são proporcionais ao número de mortes. Então, por exemplo, aqui ó, esse círculo é onde aconteceram 15 mortes. Tem até uma legendinha, mas isso aqui está a legenda, né? E aqui um padrão de cores. Mas isso não importa. O que importa é que você vai bater o olho e perceber que essa região central, na cidade de Londres toda, você já está percebendo que é aqui, nesse bairro, que é o Soho, mas essa é a região central onde mais tem casos de mortes. E aí ele comparou isso com a posição das bombas distribuidoras de água da cidade, que são essas bolinhas, essas gotas, desculpa, azuis. E aqui tinha uma, que ele entende como infectada. É essa bomba de água que está transmitindo a cólera para as demais cidades, para os demais endereços, e causando a epidemia de cólera nessa região da cidade de Londres. Um outro caso emblemático, talvez o primeiro, junto com o Snow, de visualização de dados, é da Florence Nightingale. Ela era uma enfermeira italiana, britânica. Ela nasceu na Itália, mas viveu e atuou muito tempo na Inglaterra, por isso ítalo-britânica. E ela foi convocada para a Guerra da Crimeia para ajudar nos hospitais, já que ela era enfermeira. E o que ela percebeu é que muitos dos soldados morriam não por causa dos ferimentos de guerra, mas por outras doenças contagiosas que acometiam os pelotões.
ao fazer os seus relatórios, que tinham intermináveis páginas com dados, tabelas, textos longos, isso não resultava em ações posteriores, e aí ela pensou em mostrar isso de uma forma fácil para uma visualização de dados. Hoje a gente também vai dizer não é tão fácil assim, mas é uma revolução de pensamento para a época, tá? E o que ela fez foram esses gráficos, que hoje são conhecidos como flores ou rosas de Nightingale, em homenagem a ela. É que uma espécie de gráfico polar não é muito usado hoje, mas onde a área desse gráfico é proporcional ao número de mortes. Então a gente tinha aqui, ó, essa área de mortes por motivos outros que não de ferimentos ou doenças, às vezes até desconhecidos. Daqui do centro até um pouquinho mais as mortes por ferimento, em setembro de 1854, e até aqui, até o final desse raio, as mortes por doenças. E as mortes por doenças estão sendo muito maiores. Ela percebeu que essas mortes por doenças infecto-contagiosas, elas estavam sendo originadas por causa das condições insalubres às quais os soldados estavam sujeitos. Por exemplo, nos hospitais ou nos acampamentos de guerra. E aí ela começa uma ação de higienização desses lugares, de limpeza, de higienização das mãos, dos alimentos. E o resultado é que o número de casos de morte por doenças vai caindo drasticamente. Inclusive vai ser menor aqui, por exemplo, os experimentos em setembro de 1856. Então esse gráfico é a maneira com que ela convence as autoridades de que as ações higiênicas são muito mais efetivas até do que os próprios hospitais de campanha para prevenir a morte dos soldados na guerra. E isso vira um clássico da visualização de dados, tá? E aqui eu trago um exemplo de uma pesquisa minha, super recente, de como algo super simples pode te dar uma informação muito precisa e ajudar muito a gestão, no caso do Campus Colombo, do Instituto Federal do Paraná, a tomar decisões acerca da evasão escolar. Então a gente fez um levantamento nos anos de 2015 e 2016 sobre o que estava causando a evasão dos nossos alunos e fizemos medidas e testes estatísticos com várias variáveis. Por exemplo, será que o tipo de curso, tipo o curso de informática, o curso de alimentos, tem evasões diferentes? Será que os alunos mais novos ou mais velhos evadem mais? Será que tem diferença de sexo masculino ou feminino? A região de Colombo, onde eles moram, às vezes moram muito longe, será que é isso? Será, se ele mora muito longe de um terminal de ônibus, será que é por aí? Ou as cotas influenciam na evasão? Às vezes o desempenho acadêmico, se ele tem um risco de reprovação, ele evade. Será que é isso? Em todos esses casos, a resposta foi não, exceto em uma: o recebimento de bolsas. Entre os alunos que recebiam alguma bolsa, 7% só evadiam. Entre os que não recebiam nenhuma bolsa ou auxílio, 27% evadiam. Então é assim, um relatório que teria 10 páginas e provavelmente demoraria, se é que seria lido por uma gestão, num gráfico assim, ó, numa apresentação que vai durar 3 minutos, que nem eu estou fazendo agora para vocês, fica muito claro que se eu quero uma política para prevenir a evasão, eu posso investir em bolsas. Esse é o ponto. Então, essa é a grande vantagem da visualização de dados. Te permite compreender muito de uma forma bem rápida, vendo algo sintético. Aqui tem uso de cores, tem uso de tamanhos, e repare que eu não trouxe os dados dos outros casos que não interessam. Então, foca na história principal. Bolsas previnem a evasão. Então, vamos mostrar esse dado. Pronto, resolve o problema. Podemos passar para o próximo problema. Entendido? Próximo vídeo a gente fala sobre softwares e eu mostro como instalar o Tableau Public para vocês.